Bom, boa tarde. Meu nome é Luiz. Eu vou apresentar aqui para vocês um projeto desenvolvido no ano de 2019 sobre a orientação do professor Luiz Henrique Costa. É, o projeto foi aceito para publicação recentemente no workshop de computação urbana do SPRC 2020 e ele é uma análise do impacto do comportamento do condutor no trânsito utilizando simuladores de redes veiculares. Para fazer uma análise de trânsito, acho interessante entender o congestionamento, como ele é formado. Para além do condutor, alguns fatores que geram congestionamento são vias danificadas ou o tipo de veículo que é permitido naquela via. Mas, em grande maioria, os motivos de geração de congestionamento são por parte do condutor. Por exemplo, uma frenagem mais brusca vai se propagar para os veículos anteriores, porque todo condutor tem uma distância que ele acha razoável de se ter do veículo da sua frente. Então, se esse espaço diminui, o motorista se vê obrigado a frear para manter o espaço pré-estabelecido por ele. Então, por exemplo, numa direção agressiva, onde o condutor se vê obrigado a frear por estar chegando perto do veículo à sua frente, essa frenagem um pouco mais brusca vai se propagar para os veículos anteriores. Também, por exemplo, numa mudança de faixa, com pouco espaço na faixa de destino, vai ter esse mesmo efeito, porque o veículo vai entrar entre dois carros e o carro que está agora atrás desse novo veículo vai ser obrigado a frear para manter o espaço que ele antes tinha. E dessas ações negativas, a gente escolheu a ação da invasão do acostamento, que é quando um condutor entra no acostamento para tentar tirar algum tipo de vantagem numa situação de trânsito, por exemplo, cortar o trânsito. E é perceptível que essa situação é semelhante a um afunilamento de vias, porque o acostamento ele começa a existir e ele tem um fim, ou seja, todo condutor que está no acostamento é obrigado a mesclar para outras faixas. Então, é semelhante a um afunilamento de vias. E aí, para isso, a gente modelou uma rede a ser usada no simulador de trânsito Sumo, que é essa que está aí na imagem. Ela é composta por enlaces e nós, enlaces de verde e nós de vermelho. E o enlace a ser analisado é esse de 1000 metros no meio, que contém a faixa de cima, meio e acostamento. Para isso, fizemos duas simulações, uma com vias sintéticas e outros com dados de trânsitos reais, então com vias reais. E agora, para os resultados das vias sintéticas, primeiro, esse gráfico aqui da esquerda diz o tempo médio perdido no trânsito por veículo, e aí separado por faixa, na nomenclatura especificada no slide anterior. E desse gráfico você percebe que o tempo médio perdido por veículo em segundos, na faixa do meio, vai aumentando de maneira quase que exponencial com a quantidade de carros que entram no acostamento, a porcentagem. Até em um momento, ali perto da faixa dos 20%, o tempo médio perdido por veículo no acostamento começa a aumentar também. Isso porque essa estratégia não faz sentido se todos os veículos começam a entrar no acostamento. Vira como se fosse uma faixa comum, então começa o tempo de médio perdido começa a se equiparar ao das outras faixas. É interessante notar também essa faixa esquerda que continua constante. Isso é porque a troca entre a mesclagem de faixa entre o acostamento e as outras faixas acontece diretamente para a faixa do meio, porque a única opção que alguém que está no acostamento tem de ir é para a faixa do meio. Por isso o impacto é na faixa do meio. E isso é observado também nesse gráfico aqui à direita, que mostra o comprimento do congestionamento. Então, esse é o comprimento do congestionamento somado ao longo de todos os instantes de simulação. E o comportamento é praticamente o mesmo, a faixa do meio completamente impactada. E quanto mais carros entram no acostamento, que é essa indicada pela cor verde, quanto mais carros entram no acostamento, mais congestionamento vamos ter nessa faixa. E de novo, a faixa da esquerda se mantendo constante. Bom, para a simulação de vias reais, nós utilizamos dados
de rodovias da Inglaterra, pela facilidade de acesso aos dados. E ao invés de controlarmos a quantidade de motoristas que entram no acostamento, foram feitas duas simulações com redes diferentes, uma delas com aquela faixa adicional do acostamento, que é essa tabela, a coluna de com acostamento, e uma outra rede sem essa faixa adicional do acostamento, ou seja, sem ocorrer algum tipo de funilamento. Então, essa primeira tabela é a soma dos comprimentos dos congestionamentos por faixa. Como de se esperar na simulação, onde não ocorre nenhum tipo de funilamento, o congestionamento é praticamente inexistente, porque os carros não têm motivo para frenagem. E na simulação com acostamento, por outro lado, ocorre todo esse fenômeno aí de frenagem e mesclagem de faixa. O comprimento do congestionamento chega a 55.166 na ordem de grandeza disso, que é bem expressivo se comparado ao sem acostamento. Lembrando que isso é o tamanho, o comprimento do congestionamento somado ao longo de todos os instantes da simulação. Isso, claro, que é uma média de 10 simulações, por isso que o desvio padrão. A tabela inferior mostra o tempo perdido por veículo por faixa, como no gráfico do último slide. Sem acostamento, de novo, não era esperado nenhum tipo de congestionamento, por isso 2,62 segundos, uma média aí. Com acostamento, por outro lado, a faixa do meio e do acostamento super afetadas. Com a faixa esquerda não afetada, pelo mesmo motivo exemplificado no slide anterior, de que a mesclagem ocorre entre as faixas do meio e a do acostamento. Bom, conhecendo os impactos negativos da invasão do acostamento, vale entender como mitigar ou prevenir esse efeito. Uma estratégia é utilizando redes veiculares, porque existem algoritmos de mesclagem de faixa onde não ocorre frenagem. Por exemplo, o zíper, que é dado que existe um espaço já pré-determinado entre os veículos. Se os veículos da faixa de origem mudarem na hora certa, encaixando perfeitamente entre os carros, não ocorre frenagem e por isso não ocorre formação de congestionamento. Isso é possível a partir de redes veiculares, porque é preciso conhecer, manter esse espaço exato entre os veículos e para poder coordenar essa ordenação de veículos. Então, isso não é um jeito de prevenir que essa invasão do acostamento aconteça, mas sim um jeito de mitigar os efeitos de congestionamento que ela acaba gerando normalmente. Uma outra possibilidade para, na verdade, agora tentar prevenir que isso aconteça é utilizar redes veiculares para fazer multas automáticas, gerar multas automáticas. Então, uma outra possibilidade é mensagens de aviso. Por exemplo, se a gente conhece todos esses impactos de congestionamento da invasão do acostamento, é possível mandar uma mensagem de aviso, por exemplo, em broadcast numa certa área, avisando que se o condutor entrar no acostamento, é possível uma perda de tempo no trânsito de uma certa escala, por exemplo. Então isso talvez encoraje o motorista a não fazer essa invasão ao acostamento. E uma outra possibilidade é o esquema, por exemplo, do dedo duro, que é você ver alguém no acostamento, pode avisar para as autoridades que vão fazer a fiscalização disso. Então, você pode usar, por exemplo, seu smartphone para tirar uma foto, gravar ali o que está acontecendo e enviar para as autoridades. Para trabalho em futuros, a gente separou avaliar métricas de redes veiculares para ver em que tipos de cenários os algoritmos de mesclagem são possíveis de serem executados e identificar infratores de forma automática. Então, uma das possibilidades que a gente está avaliando é utilizar aprendizado de máquina para que o telefone do condutor que fica ali, por exemplo, no vidro do carro, possa já identificar o infrator. Com isso, eu concluo a apresentação do trabalho
agradeço pela atenção e convido vocês a olharem o artigo aceito para publicação, que se encontra no site do GTA, na parte de publicações. Obrigado.